eu vou contar um momento da minha vida, já que eu falei da minha filha adolescente. Primeira vez que estávamos ali, lá em Tuverava, não sei se aqui tinha esse nome, bailinho, balada, era chá dançante. Agora eu paguei um mico aqui, né? Você vai no chá dançante, né? Eu estou no chá dançante e tá lá uma menina, e na hora das músicas lentas, né, eu reparei que era a única menina que ninguém tirava para dançar. E aí eu falei, poxa, menina bonita, ninguém tirava para dançar, eu vou tirar essa menina para dançar. Eu vou lá hoje, eu vou fazer um trabalho aqui de, enfim, esportes radicais, né? Uma menina, por que será que ninguém tira para dançar? Será que ela é maluca? Será que, enfim, tem algum problema e tal? Fui lá, tirei a menina para dançar, ela achou legal, nossa, tal. Começamos a dançar. Ela tinha um cabelo muito comprido e eu estava chupando chiclete. Vocês já viram, né? E quanto mais a música ficava emocionante, mais ela começava a me apertar. E de repente, um fio de cabelo dela grudou no chiclete. E aí eu comecei com a língua, com muito cuidado, tentar tirar o fio do cabelo do chiclete. E quanto mais eu ficava tentando me movimentar para que ela não percebesse que eu estava tirando o fio de cabelo do chiclete, mais enrolava no chiclete. E chegou uma hora que eu tinha um bolo de cabelo dela dentro da minha boca, enrolado no chiclete. Aí, gente, a música estava chegando no final. A 5 segundos da música terminar, eu falei, muito obrigado, soltei a menina e fui embora e nunca mais encontrei. Terminou assim o nosso romance e o meu top 5, tá bom? Agora tem uma fila ali. Fizer uma fila para perguntas, é isso? Diga aí. Vamos lá. Pergunta e resposta rápidas. Não é muito rápida essa pergunta. Não? Fala perto do microfone. Essa pergunta foi elaborada por mim e pelos meus amigos Diego e Vinícius. E o assunto dessa pergunta tem a ver. O assunto dessa pergunta foi mencionado logo no início aí da conversa. É um pouco longuinho. Então, no início do século XIX, os anarquistas imaginavam uma sociedade onde os indivíduos criariam. Deixa ele falar. No século XIX, os anarquistas imaginaram uma sociedade onde os indivíduos criariam e dividiriam produtos entre si. Não existiriam monopólios, o conhecimento seria produzido de forma coletiva e as nacionalidades seriam desprezadas. O anarquista Mikhail Bakunin dizia: o homem só se emancipa e se liberta através do esforço coletivo de toda a sociedade. De cara, a internet faz uma baita revolução contra a TV ao juntar o emissor com o receptor da mensagem, no lugar da passividade à ação direta. Na Wikipédia, os textos são alterados pelos leitores à medida que o conhecimento avança. É o que diz Bakunin sobre o esforço coletivo para libertar a sociedade. No ano passado, os brasileiros dividiram entre si mais de 1 bilhão de arquivos de música e vídeos no YouTube. A web abriu a era do conhecimento livre. Marcelo, você concorda que a essência anarquista sintetiza-se nessa revolução da internet? E mais, dentro deste contexto, você é a favor dessa liberalização da internet, atualmente intitulada de Terra de Ninguém? Olha, é legal você fazer essa pergunta, porque lá no início, né, quando eu comecei a falar, que você já identificou, eu te falei que eu descobri a minha vocação para a comunicação quando eu conheci um jornal anarquista que misturava humor e jornalismo. Então, eu me identifico muito com a visão dos anarquistas no seguinte sentido, que não há um mundo, 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 um mundo,
onde existe o certo e o errado, o preto e o branco, o pobre e o rico, entendeu? O PT e o PSDB. O mundo é muito mais complexo do que as coisas que você divide entre o bem e o mal, por exemplo. E nesse sentido eu me identifico muito mesmo com a visão anarquista. Talvez a minha questão em relação a essa colocação dos anarquistas históricos, aí como o Bakhtin que você citou, é que eu não diria que a internet é terra de ninguém. Eu diria que a internet é terra de todos nós, é terra de todos os alguéms que nós somos, né? Eu não me identifico com um carimbo que tentam botar na internet, que aqui vale tudo, que ninguém manda. Quer dizer, que ninguém manda eu acho legal, mas assim, que aqui pode tudo, né? Porque eu acredito que a sociedade, que nós é que regulamos o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é condenável, o que tem que ter pena, inclusive jurídica, e o que não. Tem muita gente que usa a internet, por exemplo, sem saber que os crimes que são cometidos na internet são passíveis das mesmas leis dos crimes que são cometidos no tal mundo real. Por exemplo, você assumir uma identidade de outra pessoa. Tem gente que já assumiu a minha identidade no Twitter e começou a dar telefone de graça, por exemplo, você entendeu? Eu não acho isso legal. Isso para mim não é anarquismo, isso para mim é um oportunismo. E eu acho que esse cara tem que estar passível das leis que regem o oportunismo de alguém que dá telefone para conquistar seguidor e não vai entregar os telefones porque ele deu o telefone no meu nome, entendeu? Não no nome dele. Então, assim, vivemos uma era de extrema possibilidade de liberdade de expressão. Eu acredito que é a hora da gente usar muito bem isso, sem cair na armadilha de separar o mundo em apenas dois partidos, enfim, ou raças, entendeu? Ou fronteiras. Eu acredito que a internet hoje ela está realizando várias profecias, inclusive de poetas, né? O John Lennon é um cara que falava isso. No Imagine ele falava, né? Imagine um mundo sem fronteiras, sem divisas. Eu acredito que a internet é exatamente o que está definido na poesia do Lennon, né? Que escreveu isso numa época que não existia a menor possibilidade ainda da gente estar falando disso. Então eu me identifico sim com o anarquismo nesse sentido, que a gente aprenda juntos, né? Inclusive os limites entre a sua liberdade, é a liberdade de poder falar o que você quiser sobre mim, e a minha liberdade é a liberdade de eu poder me defender do que você falou, né? E tem gente usando a internet de uma maneira muito equivocada, a meu ver, né? Hoje, o que eu critiquei hoje na entrevista do presidente Lula para blogueiros é que ele escolheu, talvez por uma coincidência do destino, só blogueiros simpatizantes a ele. Isso para mim não é liberdade de expressão, por exemplo. Desse lado agora aqui. Eu entrei lá e analisei a entrevista.